Bom dia, estou aqui, né, voltando, né, com os meus vídeos, não é sempre que eu faço, né, até mesmo por conta da correria. E, né, quando eu falo de correria, às vezes eu comento com alguém e alguém pergunta: ah, você trabalha, né? E quem é dona de casa, só dona de casa, né, digamos assim, deve escutar sempre essa palavra, né? Ah, você trabalha e tal, né? Aí a gente responde, né? Talvez quem é educado responde assim: ah, não. Você fala como? Trabalhar fora de casa? É isso a pergunta e tal? É, talvez seja essa a pergunta, né? Mas não era bem isso que eu ia falar aqui no vídeo. Tô um pouco resfriada, tô acabando de sair de um resfriado, problema de garganta, tomando antibiótico. E mesmo assim, né, eu sempre costumo fazer meus vídeos de acordo com a inspiração que Deus me dá naquele momento, né? E do jeito que eu tô em casa, como tô aqui, né, no jardim da minha casa, eu já vou pro celular, já faço o vídeo antes que eu esqueça aquilo que Deus colocou no meu coração, né? E aí, hoje eu levantei pela manhã, graças a Deus, sem dor, né? Eu tava com muita dor muscular. E aí, por conta da gripe, né? Fui ao médico e tal. E aí tô me cuidando aqui com remédio. Mas hoje eu acordei sem dor nenhuma. E é muito fácil, né? A gente ser grata a Deus. Quando acorda assim como eu acordei hoje, né? Sem dor, de bom humor. E aí é muito fácil, né? Você ser grata a Deus quando você tem uma boa conta bancária, né? Quando você, enfim, quando você tem tudo, né? Na verdade, às vezes você tem até tudo, né? Tem saúde, tem dinheiro na conta, tem família, mas falta só uma coisa, que é Deus, né? E eu já ouvi muita gente falar assim: ah, Deus é tudo na vida. E realmente é, né? É uma verdade, é tudo. Só que esse tudo, né? Às vezes nós não queremos ter. Esse tudo, que é Deus. Mas nós corremos atrás de outras coisas. Nós priorizamos outras coisas. Colocamos outras coisas na frente de Deus. E o errado, não é que seja errado, não digo nem a palavra errado, né? Até falei aqui sem pensar. Mas é assim, não é que seja errado você correr atrás disso ou daquilo, né? Para ter uma vida mais confortável. Não é errado você estudar, fazer uma faculdade, enfim, conseguir um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa casa, enfim, tudo que for material que venha trazer conforto para você e para sua família, isso não é errado. Agora, o errado é priorizar coisas e nunca priorizar Deus, né? Porque até a Bíblia fala assim: ah, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E o que é essa todas as coisas, né? É tudo. Tudo que se resume a uma vida de um ser humano, né? As nossas necessidades, seja ela fisiológica, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela, né, afetiva, qualquer tipo de coisa, tudo que você necessita, que um ser humano necessita,
será acrescentado, ou seja, será suprido quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então, é a palavra que diz, né? E aí você pode perguntar, e você, Kézia, você busca em primeiro lugar o reino de Deus? E aí, né? Aí eu falo pra você, bom, tudo que eu prego, seja aqui nas redes sociais, né, que não é muitos vídeos que eu tenho, é poucos, como eu falei, né, quando eu tenho um tempinho, eu acabo fazendo os vídeos, mas tudo que eu prego por aqui, e seja até pessoalmente para uma pessoa, eu prego para mim também, né? Isso não quer dizer que eu faço. E também agora me lembrei de um ditado, né? Que diz assim, um ditado aí do mundo. Assim, faz o que eu faço, mas não faço. Não, faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Mas isso é um ditado do mundo. Só que a Bíblia também diz que pela árvore se conhece os frutos, né? Você vê uma árvore, qual é o fruto daquela árvore, né? Aqui mesmo do lado, do meu vizinho, tem um pé de manga. Como eu vou saber se essa árvore dá fruto bom, né? E eu, particularmente, eu gosto muito de manga. Então eu vou dizer que o fruto é bom, né? Então, nós somos árvores, né? Para Deus. É como se fosse uma árvore que temos que dar bons frutos. E qual é o fruto que eu dou, né? E você dá? Claro que eu não vou sair aqui falando, eu dou fruto tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, né? Nós não podemos falar de nós mesmos. Quem tem que falar de nós é as pessoas que convivem com a gente, é as pessoas que, né? E às vezes nem fala, né? Nem fala. Às vezes fica só aqui, né? Aqui. Mas isso não importa. E uma coisa muito boa que Deus deu para cada um de nós é que Deus vai aonde ninguém vai, que é o nosso interior, né? E eu poderia estar aqui, sei lá, poderia passar o dia inteiro fazendo vários vídeos aqui, me explicando quem é a Kézia, né? E às vezes é o nosso mal, né? O mal de muita gente. Não digo que é o seu caso, mas pode ser o caso de muita gente. De querer se justificar perante pessoas, né? Muitas vezes, pessoas que são movidas só pelo julgamento, né? Às vezes julga você, julga eu, às vezes por uma vírgula, né? Apenas que você colocou errado, pronto, ali, um linguajar, julga também pela aparência e por aí vai. E a gente, né, às vezes quando escuta, quando sabe, eu digo nós, porque eu já fui assim, né? Mas ao mesmo tempo Deus vai nos moldando, né? E a gente vai adquirindo experiência com Deus e com as pessoas também. Tanto as pessoas de bons frutos, como as pessoas de mais fruto, né? Aquela árvore boa e a árvore má, né? Aquela que não produz fruto nenhum, né? Então a gente aprende também, né? Deus permite a gente aprender, até para servir de experiência, né? Para cada um de nós. E aí a gente fica tentando se justificar, né? E tudo isso por quê? Porque a gente esquece o que a palavra diz. É por isso que é importante cada um de nós meditar na palavra dia após dia, para a gente não esquecer, para nós não esquecermos do que a palavra diz. A palavra diz que o nosso advogado é Cristo, né? A palavra diz que quem nos justifica é Deus, né? E aí a gente esquece, né? E a gente esquece e não quer viver o que a palavra diz. E aí quando alguém, né, enviada, que muitas vezes, com certeza não é por Deus,
É permitido por Deus, mas que não, né, não vem de Deus. Aí a gente esquece da palavra e quer agir, né? Quer agir ali. Aí pensa assim, ah, não, mas isso não é verdade o que falaram de mim. E aí a gente se empolga e fica na carne mesmo, né? Que a obra da carne é o quê? É raiva, ira, né? Enfim. A Bíblia também diz, irai-vos e não pequeis. Então, irar é normal do ser humano, né? Se alguém te machuca, você vai sentir dor. Agora, o que nós temos que ter cuidado é não verbalizar palavras, muitas vezes, que a gente chega até a murmurar, né, contra Deus, por causa de pessoas má, pessoas que não têm vida com Deus, e acaba nos atingindo. Justamente o que eu acabei de falar. A gente esquece da palavra, do que diz a Bíblia. Mas também eu digo que não é fácil, né, qualquer um de nós viver a palavra, né? E esses dias aí eu tava muito angustiada, né? Quem não já ficou angustiado, né, por alguma coisa? E aí eu comecei a chorar. E alguém perguntou, ah, por que você tá chorando? Eu tô aqui me expondo, tá? Mas toda exposição que eu faço de mim é para glorificar o nome de Jesus, tá? Eu não me importo de estar me expondo, mas só que eu tô me expondo de uma maneira objetiva, para você entender aonde eu quero chegar. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus, né? E eu senti que Deus estava contemplando o meu coração. E agora eu lembrei o porquê, né? Acabei de lembrar agora. Porque alguém falou algo de mim, assim, pra mim, né? E que não era verdade. E aí eu pensei, adianta eu me justificar? Né? Não adianta. Porque todas as vezes que eu quis me justificar pra alguém, não essa pessoa, né? Mas todas as pessoas que já me feriram na minha vida inteira, eu não tive êxodo. Justamente porque eu esquecia da palavra. E o que eu tô dizendo aqui, como eu já falei anteriormente, serve pra mim e pra você, né? Não é só pra mim, nem é só diretamente pra você. Mas aí eu comecei a sentir a presença de Deus naquele momento. E aí Deus começou a falar comigo ali. Que Ele deu um privilégio para o ser humano, né? Dele ir aonde ninguém vai. Que é o nosso interior, que é o nosso coração, o nosso sentimento. Ele sabe de tudo, né? Mas ele é um Deus que gosta de interagir com o ser humano. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Mas existe Jesus que morreu por nós, para que quando nós viemos pecar, nós nos arrependemos perante Ele, através do Espírito Santo que nos convence do pecado. E aí nós pedimos perdão e automaticamente a gente é perdoado quando nos arrependemos verdadeiramente. E ali a gente já entra novamente na presença de Deus, se quisermos, né? Falar com Deus. Como Ele já nos perdoou, já contemplou o nosso coração e viu que foi um arrependimento verdadeiro. E aí a gente volta a se comunicar com Deus através de Jesus. Porque Jesus, Ele é o único, né, mediador, intermediador, né, que nos leva até Deus. É em nome de Jesus. Não é em nome da Kézia, não é em nome, sei lá, da minha vizinha, né? Tô chutando aqui. Não é em nome de ninguém, é em nome de Jesus que a gente chega até o Pai. E aí Deus está pronto para ouvir. A palavra de Deus diz que o ouvido dele não está agravado para que não possa ouvir e nem a sua boca para que não possa falar. E como é que Deus fala? Né? Se Deus é Espírito.
Ele usa pessoas. E quando é verdadeiramente Deus, Ele mesmo testifica no nosso coração que é Deus que está falando. Porque Deus, ele não deixa confusão na mente de ninguém, nem no coração de ninguém. Se no teu coração há dúvida que foi Deus que falou, então é porque não foi Deus, né? Então, a Bíblia também fala que nos últimos tempos haveria falsos profetas. E é por aí que você tira, né? Se Deus não testificou, é porque não foi de Deus. Às vezes é o ser humano mesmo ali falando, né? Às vezes é o falso profeta e tal. Mas é isso que eu quero dizer para você, né? Deus vai aonde o homem não vai. Deus vai, e esse privilégio que ele nos dá é único, né? Então, voltando ao assunto atrás, pra que, gente? Pra que eu e você vai ficar perdendo seu tempo precioso, né? Em vez de você estar, sei lá, fazendo algo para sua família, até mesmo buscando a Deus, orando, louvando, fazendo aquilo que você gosta, né? Cada um tem seu particular com Deus, né? Tem gente que foi chamado, tem um dom só para interceder, para orar. Outros têm dom só para louvar. Outros têm dom para falar, né? Através de uma simples amizade que você tem ali com uma pessoa, Deus já está trabalhando ali através de você e você nem sabe, né? Então, para que estar perdendo nosso tempo, né, com pessoas má, com pessoas que não querem ouvir nem falar do amor de Deus? Outra vez eu fui falar do amor de Deus e confundiram, né? Na verdade, gente, não é nem a pessoa. Eu não digo que é a pessoa, né? Às vezes, sei lá, não dá para entender, mas a gente vê que é o lado espiritual ali que faz com que aquelas pessoas confundam tudo e misturem as coisas, né? E aí falaram para mim assim: "Ah, religião e política, né? Não, eu não discuto." Eu não estava falando de religião, eu não estava falando de política, eu estava falando do amor de Deus, né? E aí também, por outro lado, outras pessoas, que o mundo é grande, né? Existem várias opiniões e a gente tem que respeitar essas opiniões, claro, né? Pra gente ser respeitada, a gente tem que respeitar também. Só que existem pessoas, no geral, que quer ser respeitado, mas não respeita, né? Não tem aquela certa educação. Mesmo que você não aceite, né? Você pode ouvir por uma certa educação, né? Mas eu, particularmente, toda a vida, eu falei do amor de Deus. E muitas vezes baseado em experiência pessoal, né? Porque eu sou prova viva de que Deus é amor, sabe? Eu sou prova viva, eu podia escrever um livro. Se eu fosse escritora, eu não tenho esse desejo, mas se um dia, né? Só Deus sabe, nossa manhã. Mas eu podia escrever um livro inteiro, ou vários livros, dizendo que Deus é amor na minha vida. Eu particularmente falando. E eu tenho certeza que não é só eu, né? Existe muita gente, né? Que teve e tem experiência com Deus. Porque uma coisa é você ter experiência. Ah, eu tenho experiência nisso, naquilo. Isso é bom. Ah, eu tenho experiência, eu sou formado. Eu sou formada em engenharia. Ah, eu sou formado, sei lá, em psicologia. Eu sou formado nisso e naquilo. E eu tenho experiência. Por quê? Porque estudou, né? E como é sua vida com Deus? Como é que a gente estuda a Deus? Gente, a palavra de Deus diz que a gente tem que conhecer Deus e prosseguir em conhecer, né? Não é estacionar. Não é, eu conheço Deus, e aí? Pronto, acabou. Não preciso mais conhecer, né? Mas até a gente um dia, a partir dessa vida, a gente vai continuar conhecendo Deus, se a gente quiser, né?
Mas aí, conhecer Deus, eu digo a você que não é fácil também, né? Não é fácil. Conhecer Deus requer renúncia. Requer muita coisa, que às vezes essa renúncia não é todo mundo que entende, entendeu? É difícil entender. Mas uma pessoa que está ali conectada com Deus, pode ser que ela entenda certas renúncias da vida, porque ela também está conectada com Deus. Mas aí, eu quero parar por aqui e só recapitulando aqui o que eu disse, né? Deus é amor, embora muitas vezes a gente não entenda esse amor, porque o amor de Deus é incondicional, né? Muitas vezes a gente se questiona, e questionar não é pecado. Muitos homens, muitas mulheres da Bíblia se questionaram Deus, porque isso, porque aquilo. Marta mesmo, Maria, né? Quando perderam Lázaro, o irmão dela, que era amiguíssimo de Jesus. Só que quando ele morreu, Jesus estava longe, estava em outra cidade. E qual foi o questionamento de Marta? E até as pessoas que estavam ali ao redor. Ué, cadê Jesus? Não era amigo de Lázaro? Né? E aí é quando entra o outro lado, que é o acusador. E quem é o acusador? É o diabo. Aí você acha que o diabo ele vai aparecer para nós assim de chifre, né? Fantasiado, como muita gente, né? Ah, não, o diabo é de chifre. O diabo é feio. Não. Não. Não pensa isso, tá? Isso é fantasia. Ele jamais vai aparecer. Ele vem disfarçado, né? Muitas vezes disfarçado em pessoas mesmo, sabe? A Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz. Imagina, né? Aparece um anjo aqui, meu Deus! E a Bíblia ainda diz mais, que se possível engana até os escolhidos. Né? Aí eu já falei assim para Deus, Senhor, não deixa eu ser enganada pelo diabo. Porque se eu for escolhida, né? Quer dizer, eu acredito que eu sou escolhida, que você é um escolhido de Deus, né? Basta a gente tomar a posição certa diante desse Deus tão santo, tão poderoso, tão amor. Ele é o próprio amor, né? Nós somos escolhidos. A Bíblia diz que Deus nos escolheu primeiro, não foi nós que escolhemos a Ele. Né? E eu acredito que eu e você, a gente foi escolhido desde o ventre da nossa mãe. Nós fomos projetados por esse Deus, né? Então, o anjo, né, se aparece ali, e aí a gente vê se nós somos escolhidos, né? A gente vê, olha, que anjo lindo, né? Tá falando ali, palavras boas e tal. Né? E a gente pode ser enganado. Então, até nas minhas orações eu falo, Senhor, não deixa eu ser enganada, né? Então, é assim, Deus, ele é amor, e ele nos dá livramento. Então, pra gente não ser enganado, a gente tem que ser como a serpente, prudente, né? Viver assim, ó, de antena ligada. Claro que você não vai ficar 24 anos, meu Deus. Não. Tem que viver, né, gente? Tem que viver. Viver no equilíbrio, né? No domínio próprio. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, é Ele que conduz, é Ele que dirige o nosso ser, né? Agora, à medida que quando nós pecamos por alguma coisa, Ele se afasta. Porque Ele não habita em templos sujos, né? Mas nunca é tarde para nos arrependermos. Nunca é tarde. Quer dizer, eu falo nunca é tarde assim, né? Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então, todos os dias nós temos que fazer uma limpeza em nós, espiritualmente falando, né? Colocar a nossa vida espiritual em dias. Porque isso é importante para a vida de um ser humano
cuidar primeiro do nosso interior, para depois cuidar do exterior, né? Então é de dentro para fora que vai refletir o amor de Deus, né? Porque é muito fácil eu olhar para uma pessoa por fora e julgar essa pessoa, sendo que só Deus vai lá dentro, né? Então nós temos esse privilégio de só Deus visitar o nosso templo por dentro. Então não se preocupe com quem quer que seja que fale de você, né? Que isso vai existir sempre. Mas se preocupe com o que Deus acha de você. Porque uma coisa é multidões falar mal de você, julgar você, e outra coisa é o único Deus saber que você tá sujo por dentro. E aí como é que vai ser? Você se justificar perante Deus um dia, né? Porque você pode se justificar durante multidões de pessoas, dizendo, eu não sou isso, eu não sou aquilo que você falou, você está julgando e ainda vai se machucar, ainda vai se ferir. E esquece de Deus, que sabe de tudo, né? Então, se o seu coração, se o seu interior está limpo, se a sua vida espiritual tá tranquila com Deus, né? Sendo que todos os dias tem uma limpeza diária, né? Você tem que ver como é que você está perante Deus, né? E esquecer as pessoas. A Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma, até mesmo justificar, né? Justificação sobre sua vida. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. E aí eu tava falando para uma pessoa esses dias, e ela falou assim, e cadê o amor que ninguém tem? Né? Mas eu vou dizer a você, só para finalizar aqui, o amor de muitos esfriará nos últimos tempos, né? A Bíblia também fala disso. Mas o amor, um pouquinho, né? Que eu e você tem de amor pelo próximo, pela família, enfim, não é nosso. E aí? Então por que eu vou assim, eu amo, eu sou muito boazinha, sabe? Eu amo muito, sabe? Eu faço bem, sabe? Eu não faço mal a ninguém. Meu querido, minha querida, um pouquinho assim que você tem de amor, não é seu, é de Deus. Então a gente nunca tem que se gloriar de nada de bom que a gente tem. Tudo que a gente tem de bom é de Deus. Então agradeça a Deus, porque você tem a graça, você tem a misericórdia, você tem o amor dele, você tem a fé, que é uma arma muito poderosa na vida de uma pessoa. Você tem vida com abundância. É essa vida com abundância que a Bíblia fala. Eu podia aqui falar, eu sei que só vai assistir esse vídeo, né, realmente quem se sente tocado. Porque eu me empolgo demais, né, quando eu falo desse amor. E eu até me emociono, né? Mas assim, é porque amor igual de Deus não existe. Não fica tentando, gente. Tentando pescar amor aqui, ali. E muitas vezes mendigar amor de pessoas. Pode ser até, sei lá, seu marido, sua mãe, seu filho, sua esposa. Aquela pessoa que você se dá muito bem com ela, sabe? Que é uma pessoa muito legal e tal. Vai com equilíbrio. Porque igual de Deus não tem. Porque quando você tá na maior situação, numa situação difícil, que só Deus sabe, é Ele que chega lá dentro, aonde ninguém vai. Então, vale a pena, vou usar o meu linguajar, vale a pena servir a esse Deus, verdadeiramente. Tanto eu como você, tá?
Vale a pena porque Deus, Ele não decepciona ninguém. E eu falo com todas as letras. Ele pode até demorar, mas Ele não atrasa, faz tudo na hora certa. E a hora dele não é a nossa. Então, eu sempre falo assim, ainda tem mais. Que eu consigo, que eu sempre friso aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. E que alegria é essa? É a alegria que nos sustenta. É a fortaleza todos os dias. Desde o momento que você deita, no teu deitar até o levantar. O salmista Davi falou assim: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, vamos ser gratos a Deus por tudo, né? Até por aquilo que aos nossos olhos é mal, mas que Deus sabe o porquê de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Desculpa aí o vídeo, espero que tenha alcançado pessoas, nem que seja um. A palavra de Deus nunca volta vazia. Beijo e Deus abençoe.